Fala galera, meu nome é João, também quero falar no podcast. Então, hoje eu quero falar de um assunto que eu amo, eu vivo e eu queria viver disso. Para mim é difícil encontrar uma forma de descrever o que a música representa. Então, eu procurei na internet algumas coisas assim que vão ser referências de como funciona a minha relação com a música. E eu encontrei uns escritos dizendo o seguinte: Beethoven acreditava que a música não servia apenas para o lazer, e sim para expressar ideias. Por isso, suas obras são marcadas por forte teor emocional, seguindo as características do romantismo, que dominava a arte europeia naquele momento. E conversando com isso, eu lembrei de uma música do Cansei de Ser Sexy, que fala o seguinte: de todas as drogas, a que eu mais gosto é a música. De todas as velharias, a que eu preciso mais é a música. De todos os garotos, o que eu vou levar lá em casa é a música. De todas as moças, a que eu beijei é a música. A música é meu namorado, a música é minha namorada, a música é meu fim da linha, a música é meu amigo imaginário, a música é meu irmão, a música é minha bisneta, a música é minha irmã e a música é minha amante favorita. Pois é, falei pra caralho e agora eu quero apresentar uma pessoa foda que eu conheci no curso do Arena, que é uma instrumentista sinistra, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre música na vida dela e também o que música representa para ela. E essa pessoa é a Alba Bispo. Fala, Alba, como é que estão as coisas aí? Tudo certo? Salve, João, tudo jóia. Prazer estar aqui, agradeço já desde cara, né, o convite. Prazer estar aqui. Massa. Então, você quer se apresentar para a galera te conhecer e tal? Fala um pouquinho aí de você para a galera. Eu acho que todas as apresentações que eu falo, eu sempre começo do mesmo jeito. Eu me chamo Alba, sou do Recife, com orgulho e com saudade. Porque eu acho que realmente isso já diz muita coisa. Né? Essa frase é de um frevo, né, da minha cidade, eu sou natural de Recife. Esse ano faz exatamente 10 anos que eu saí de lá. E assim como o João comentou, né, tipo, a música ela sempre teve de algum modo, né, presente nos meus processos de formação como ser humano, né? Mas na prática, assim, a coisa toda começou quando eu ganhei o violão, né, de presente da minha avó. A história e a lenda que se conta lá em casa é que eu tinha uns 3 para 4 anos, vi alguém tocando violão e eu disse que eu queria um violão. E aí a minha avó botou isso na cabeça, e bicho, e aí minha mãe queria me dar um violãozinho de brinquedo, né? Uma criança de 3, 4 anos pedindo violão, então um violão de brinquedo pra ela. A minha avó levou a sério, comprou um violão pra mim, tipo assim, aos 5 anos eu ganhei meu violão, que ainda é o mesmo violão, né? Um de Giorgio, um Signorima, 16. É esse da aula? Esse que você leva pra aula? Esse que eu uso nas aulas, esse que eu uso na vida. Se eu perder esse trem, nossa, agora não dá certo. E foi nele, assim, é meu parceirão, né? Tipo, desde 5 anos que eu ganhei esse violão, mas é isso, o violão eu ganhei aos 5, mas eu não tinha nem idade direito, o violão era maior que eu, né? Naquela época. E aí, mais ou menos aos 7, 8 anos, quer dizer, o violão ficou lá encostado, né? Assim, esperando começar a dar aula, né? Assim, fazer aula. E aí, mais ou menos uns 7, quando eu tinha uns 7, 8 anos, a minha avó ia me levar, tipo, umas aulas de um professor particular. E foi o meu primeiro professor, a figura. O cara, o professor Nino, ele dava aula de violão e ele também dava aula de judô ao mesmo tempo. Era uma pessoa muito versátil, né? Muito versátil. E aí ficava aquele monte de rapazes, a maioria rapazes, assim, num tatame, assim, do lado, fazendo os rolamentos e brigando e fazendo as posições do judô. E eu lá estudando as primeiras coisas de violão, assim, os primeiros exercícios, assim, mais simples mesmo, de primeiras notas mesmo e tal. Sim. E a minha avó me levava, ficava, né, ouvindo aquele negócio e parecia que eu não saía do canto, né, aquela coisa muito... Ela dizia assim, sempre o mesmo tengo, né, assim, não vai sair do canto. E aí ela, né, tipo, viu que ali não tinha muito caminho para mim, e aí eu consegui uma vaga, né, no Conservatório Pernambucano de Música, que foi onde eu comecei, digamos assim, minha trajetória, digamos assim, oficial na música, né? Foi mais ou menos por aí a história. Não, que massa. Você falou desse professor seu folclórico, eu lembrei da minha
Eu tive duas professoras, né? Tipo assim, a minha primeira professora, ela é a avó, inclusive, do Renan, que é do podcast também, que é a Maria Violeira, que era a Maria Violeira, saudosa. E ela também era uma figura muito folclórica, né? Tipo assim, quando a gente era criança, assim, eu comecei a tocar um pouco mais velho, eu comecei com 13 anos. E lá em casa, sempre muito rígido, essa coisa de vocabulário, poder falar palavrão e tal, né? Aí a gente chegava lá na aula lá e, tipo assim, ela ensinava os acordes, né? Tipo assim, ela tinha um ouvido muito massa, mas não era muito lance técnico, não, né? O lance dela era, ela tinha muita pegada, ela tinha um ouvido bom para harmonia, mas ela ensinava os acordes pra gente e tal. E aí eu lembro que uma vez eu tava tentando, eu não consegui fazer o ré nem fudendo, assim. Tentava fazer o ré e o ré não saía. Aí ela falou, ô Joãozinho, seu cu, é assim que faz o ré, seu cu. Tipo assim, eu achava isso muito massa, assim, porque tipo assim, foi a primeira vez que eu me senti num ambiente que eu podia ser livre, sabe? Tipo assim, que eu posso falar palavrão, saca? Eu logado, palavrão, tipo assim, que além de eu tocar violão, eu ainda posso falar palavrão. E assim, como que foi esse rolê seu no conservatório, né? Tipo assim, você chegou, entrou lá, eu não conheço muito bem de conservatório, eu vou ter que você me explique, porque eu sou leigo, para quem também não conhece. Como que é isso? Tem um mentor, essa pessoa te acompanha o tempo todo? Como que é isso? Quando eu entrei no conservatório, a primeira coisa era aprender flauta doce. Eu disse, mas eu entrei para aprender violão, aí eu vou ter que aprender flauta doce. E aí, tipo assim, flauta doce, assim, né, é uma outra lógica de instrumento, né, um instrumento de sopro. Então, assim, eu fiquei pensando, será que esse negócio é pra mim mesmo? Mas, como eu queria muito aprender, né, e não tinha nenhuma referência de músico na minha família, né, tipo, não tinha nenhum instrumentista na minha família. Uhum. Então, assim, minha mãe sempre me incentivou, minha avó também, e aí, tipo, foi aquela coisa, um semestre de flauta doce e depois vamos pra aula de violão. E aí eu tive muitos professores, na verdade. Ao longo do meu percurso no conservatório, eu tive muitos professores e também porque eu tive uma formação de violão erudito, inicialmente, e depois violão popular. Então, o meu primeiro professor, por exemplo, era o Cláudio Moura, que toca no Sagrama, que é uma banda... né, uma banda incrível que fez, né, tipo, fez a trilha do Alto da Compadecida, né, tipo, era mais conhecida pela trilha, né, o Sagrama, mas também tive aulas com o Climério, que é, né, um professor que trabalha muito com essa coisa dos estudos rítmicos mais tradicionais de o que é o forró, o que é o maracatu, né, ele tem um trabalho tipo de songbooks né, que ele vai tipo trazendo essas coisas que às vezes não são muito registradas ou escritas em partitura, né, de coisas assim muito populares. E depois passei um longo período com o Ezequias Lira, que foi meu professor de erudito, assim, que eu passei mais tempo. Sim. Né? E com o Ezequias eu estudei de tudo, assim, mas de tudo do violão erudito. Aí era né, digamos, um clássico, né, o Beethoven, mas os Beethovens do violão, né? Né, o Matheus Carcassi, o Francisco Tarrega, o próprio Henrique Pinto, e vários métodos de violão erudito. Aí depois de um bom tempo eu vi assim que eu não sei se porque o erudito tem essa coisa, a postura, o dedo, sabe, essa coisa de não pode falar palavrão, sabe, é um negócio muito, a palavra já diz, né, meio erudito, sim, mas era erudito demais pra mim, né, e eu queria, tipo, sei lá, tocar uma música popular, né, uma música que, sei lá, minha avó, por exemplo, reconhecesse. Sei lá, meus pais ouviam muito Roberto Carlos em casa, minha tia é fã da Alcione. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Né, então assim, esses músicos que, né, tipo, canções, né, populares. Sim. E aí eu migrei pro popular, e aí eu tive a sorte de estudar com Adelma Coverde, que é um professor que é violeiro e violonista, né, ele montou o curso de viola de 10 cordas no Conservatório Pernambucano de Música,
Então, assim, são figuras que, de algum modo, marcaram bastante, né, minha trajetória, esses mestres, né, todos, assim. Então, eu fui nesse lugar, assim, do erudito pro popular e até hoje eu migro bastante nesses dois lugares, assim. Tipo, eu gosto muito ainda desses dois lugares. Eu fico pensando, assim, essa quantidade de bagagem, assim, na hora que você tá tocando, assim, como que funciona, assim, na cabeça? Porque, igual você falou, né, o erudito é aquela coisa, né, uma postura, né, uma formalidade, né, e o popular às vezes não, né, o popular às vezes é uma coisa mais rasgada, mas é uma coisa que é mais solta, né, talvez um pouco mais livre, Sim. né. Eu tive uma certa dificuldade até, sabe, de sair dessa chave erudito e ligar a chave popular, porque é realmente isso que você falou, assim, o erudito, ele tem uma coisa mais, sei lá, mas não é rígida, mas é um trabalho mais, assim, de quase voltado para um estudo do músico profissional mesmo, né, do virtuose, né, tipo, tem que executar com perfeição, né, e aí eu lembro de uma situação, assim, que aconteceu, que na época eu ia para o conservatório com o meu violão, a gente sempre estudava com o instrumento, né, do aluno. E aí esse professor que eu tinha, que era super exigente, ele cuidava do tamanho da minha unha, a inclinação da unha tá errada, que não sei o que, e era assim, muitos detalhes para administrar. E aí ele começou a falar que eu devia trocar de violão. Que o meu violão, ele passou um tempo literalmente guardado no armário, apenas empenando, né? Ele é um pouquinho empenado. Então, assim, ele perdia a afinação muito rápido e tal, e aí tinha que ficar trocando corda e afina, e ele dizendo, olha, você tem que comprar um violão melhor, né? Você tá num nível já de estudos que é isso, não dá para tocar né, o Léo Brauer, por exemplo, que é um compositor que eu gosto muito, compositor cubano, né, tipo, que exige bastante do baixo, do violão, não dá para tocar um Léo Brauer e tal, e ficar falhando uma nota ou outra, trasteando, dando aquele som, aquele ruído, porque esse violão tá fazendo isso. E aí eu disse, então eu acho que, né, não é por aí, sabe? Assim, eu acho que é isso aqui, ó, o violão que eu tenho é esse, é por isso que eu tenho total apreço, e vai ser nesse mesmo que eu vou estudar, não vou tirar do bolso 5 mil reais por um violão bom, né, tipo, um violão caro, até porque nem tinha essa grana, né, tipo, na minha família, assim. E aí foi isso, foi nessas coisas, assim, que eu vi que o erudito, que talvez eu não fosse para aquele lugar, né, do erudito, eu não tinha essa formação erudita da minha família, nenhuma referência desse tipo. Gosto muito desse lugar do erudito que eu conheço. Mas o popular que começou a me chamar a atenção, né? E essa coisa de estar ali na raiz do meu lugar mesmo, né? Recife, Olinda, tem essa coisa muito forte. O frevo, o maracatu, o caboclinho, o coco, né? Essa coisa que você falou, rasgado, né? Tipo, essa coisa, tipo, que não é essa coisa, tipo assim, formal, é pelo contrário, é tipo essa coisa do informal, do popular, né? Tipo, os comércios populares da cidade. Então eu vi que, assim, esse mundo aí é o mundo que eu conheço, respira, né? É o mundo que eu me identifico. Então, peraí, vamos para esse lugar. Este coco é feito com palmas de mão, vamos entrando logo dentro do salão. Lá vem a velha do Ribeirão, o vestido dela é me falou, é de falcão e eu queria ver, a menina chora pelo também. E aí foi nessa troca que eu comecei a fazer esse movimento. E aí eu tive muita sorte de dar, né, tipo, chegar até o Adelmo, né? Porque o Adelmo, ele começou a trabalhar comigo com o Luiz Gonzaga, por exemplo, sabe? As primeiras partituras que o Adelmo começou a trabalhar comigo foi o Luiz Gonzaga. E assim, cara, são estruturas super simples, mas muito fortes, muito presentes no meu cotidiano, no cotidiano do Nordeste e do Brasil de uma maneira geral, né? Então, assim, eu me senti super confortável, é isso, né? Tipo, posso falar palavrão aqui, sabe? Tipo, essa coisa, né? Tipo, eu tô em casa, né? E foi aí que eu comecei a ligar essa chave né, tipo, e começar a administrar essa chave, quer dizer, às vezes eu percebo que eu faço algo mais voltado para uma peça, uma coisa mais ligada assim, uma peça instrumental, né, nas composições e tal. E às vezes eu faço algo mais ligado à canção popular, né, tipo, a uma estrutura de, né, tipo, de canção de referências populares, que aí acaba que aparece, né, essa coisa do baião, do forró, do próprio frevo, né, tipo, esses ritmos que fazem parte, digamos assim, da minha
da minha história, digamos assim, né? Tipo, enquanto recifense. Mas é uma coisa que eu ainda, às vezes é difícil de perceber. Hoje eu acho que eu percebo com mais clareza. Sim. Estando longe de lá, eu percebo com mais clareza. Eu lembro de uma composição que você chegou a mostrar na aula de repertório, que tem até um trecho de Trenzinho Caipira. Sim. E eu acho que e tinha um trecho também de uma música do Clube da Esquina, se eu não me engano. Isso, Trem Azul. Pois é, eu acho que isso mostra muito, assim, a sensação, conversando com você que tá agora, né, e pegando suas referências, acho que para mim fica muito claro assim, como que as duas coisas conversam, sabe? Eu achei isso muito... Eu lembro quando eu tava ouvindo essa música, ela tá tocando erudito e popular ao mesmo tempo. É isso mesmo. Você achava que o ambiente do conservatório era um ambiente duro, assim? Como que... Sim, total. O conservatório era a minha segunda casa, assim, né? Eu passava muito tempo lá, porque era isso, a gente tinha aula de teoria musical, aula de percepção, aula de prática de conjunto, de história da música, mas era um lugar, assim, de uma troca muito, muito tranquila, e você tinha alunos no conservatório de diferentes recursos, assim, sabe, de estudo, trajetória de vida mesmo, sabe, então você tinha gente, assim, sei lá, pessoas como, sei lá, o Vitor Araújo, sabe, tipo, que é um músico que também trabalha muito essa coisa, pianista, né, que trabalha muito essa coisa do erudito popular, quer dizer, que eu posso fazer, né, tipo, uma música popular no piano, né, cabe, né, tipo, porque eu acho que tem essa coisa, né, o conservatório, ele tem essa coisa da formação de um músico, né, tipo, profissional de algum modo, né, tipo, de sair dali com um diploma do conservatório e sair, tipo, digamos assim, com, esse cara é músico, né, tipo, profissionalmente falando, né, mas ao mesmo tempo é um processo de formação tão longo que muita gente desistia no meio do caminho. Sim. Né, eu lembro que quando eu fiz meu recital, eu fui a primeira aluna do professor Adelmar Verde a formar. Né, e fazia quantos anos que ele não estava ali, né, dando aula, assim. Muita gente, que é isso, começa muito pequenininho ou muito jovem, e aí chega na hora do vestibular, faz vestibular para música e larga o conservatório, né, porque aí já vai ter a formação da graduação, que com certeza, né, tipo, muito mais aprofundada e tal, e vai sair dali com um diploma mesmo, né, mas o conservatório é um ambiente super acolhedor, assim, ainda hoje, né, eu converso com muitas pessoas, sempre vou lá, né, matar a saudade quando eu vou em Recife. Eu achei muito massa você ter falado dessa relação com o seu violão, que tá com você desde sempre. Quando eu comecei também eu tive meu violão, né, tipo assim, meu primeiro violãozinho, só que minha mãe, eu ganhei da minha mãe, só que não foi do mesmo jeito que você. Minha mãe me deu primeiro de brinquedo, né, um violão de nylon. Não sei se eu posso falar isso. A gente tem uma memória afetiva muito legal das nossas histórias com o violão, né? Com a música, né? Tipo assim, sim. Sua avó te dando violão, né? Ela vendo se apegado com o violão quando você é criança, né? E você manter esse violão até hoje, aí depois você procurar aprender a música popular para poder tocar as músicas para sua família, que foi quem te incentivou, né? Você acha que essas foram suas referências para você se tornar a artista que você é hoje? Sim, total. Eu acho que, assim, tudo que a gente vivencia enquanto escuta, né, atenta, né, e a desatenta também, né, faz parte do nosso processo de compreensão do que é som, do que é música pra gente. Eu lembro, por exemplo, eu já morei em muitas casas, né? Eu mudei de estado 2 vezes, né? Eu morei em Pernambuco, depois eu fui para Brasília para fazer o mestrado, depois eu vim para Minas, né? Hoje eu faço doutorado aqui. Então, assim, até essa coisa dos lugares, né? Um lugar mais silencioso, um outro mais, tipo, né? Tipo, mais essa coisa do movimento da cidade, mais barulhento, né? Tipo, essa coisa de onde você tá, com quem você se relaciona, quer dizer... Uma coisa, por exemplo, que é muito forte é a cena musical em Recife, sabe? Tipo, que eu tô sempre atenta, mesmo 10 anos
porque eu saí de lá, mas eu tô sempre atento, o que é que tá rolando, onde é que a galera tá indo. Quando eu vou lá, eu sempre faço questão de ir, tipo, em algum show, tipo assim, do caba que tá começando a aparecer ali, sabe? Então essas referências, elas vão meio que se somando, né? Assim, acho que nada extingue, sabe? Mas essas, digamos assim, da raiz, né, de formação mesmo, da adolescência e tal, essas com certeza são muito fortes. Eu não deixei de ouvir. E elas aparecem, tipo, assim, eventualmente, tipo, nas minhas composições até hoje, né? Tipo, uma coisa ou outra que de lá de trás, essa coisa de meio revisitar, assim, de costurar a história mesmo, a nossa trajetória enquanto músico. Sim. Né? Isso eu acho muito incrível, assim, o poder da música, né? Sim. Então, eu tenho que dizer pra você que, assim, eu sou fascinado com a música, com a cena cultural de Recife, assim. Recife é um lugar que eu queria muito ter ido. Já fui perto de Recife, eu fui a Cabo de Santo Agostinho, eu acho que chama. Do lado. Sim, porque eu tive um período onde eu comecei a tocar violão por causa dos Paralamas, Titãs, que eram as bandas que minha família me apresentou e que foram as minhas primeiras referências, e depois eu comecei a ouvir só música gringa. E aí, quando eu já estava com, sei lá, 17, 16 anos, eu conheci Chico Science, né? Comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar, que eu desorganizando posso me organizar, que eu me organizando posso desorganizar. Nossa. Aí eu pensei assim, porra, mano, dá pra fazer música foda em português. Tipo, sempre deu, né? Eu acho que faltava na minha cabeça de adolescente. Eu tenho uma admiração, um carinho pela música de Recife, que assim, o Siba, por exemplo, é um cara que eu gosto de ver muito falando, eu gosto de ver ele tocando, eu gosto de tentar entender o que passa na cabeça dele quando ele tá tentando compor. Tipo assim, eu lembro de um lance dele falando que ele toca, quando ele foi gravar o Avante, o primeiro álbum solo dele, ele tocou com 2 dedos só. Eu ficava tipo assim, velho, como que esse cara fez isso? De onde que ele tirou essas coisas, sabe? Como eu também gosto muito de punk, né? Eu ouvi outro dia uma entrevista com o Canibal do Devotos, que é do Alto Zé do Pinho. Tipo assim, eu falei, nossa, mano, eu preciso conhecer esse lugar. Não, tem uma cena underground muito movimentada em Recife. Você fala assim desse lugar, assim, tipo, quer dizer, você falou aí, né, tipo, o Siba fazendo coisa com 2 dedos, né? Sim. Porque é isso, né? Se você pegar, assim, são instrumentos e uma lógica de simplificação muito forte, né? Tipo, quer dizer, você não tinha uma grana para comprar um instrumento, né, tipo, erudito, você ia lá e você fazia a sua própria viola. Né, o que não é a rabeca, senão é, né, tipo, né, a rabeca, né, tipo, que é super forte no Nordeste, né, na estrutura da música nordestina, que é isso, tipo assim, eu não tenho, tipo, né, não é o instrumento clássico, né, não é o violino, né, aquela coisa super, né, não, tipo, e é a mesma lógica, né, de instrumento, é um arco, são cordas tensionadas e tal. E a viola, por exemplo, tem muitas músicas que você toca basicamente com apertando duas notas, né? E você faz, sei lá, meia dúzia de acordes com 2 notas. Quer dizer, essa coisa muito simples, né? Estruturas muito simples, mas que são que tem uma força nessa simplicidade também, né? Que é muito bonita. E aí é curioso, porque isso acontece muito, né, nos instrumentos assim, mais básicos, né, que estão muito fortes, né, ligados aos ritmos, né, o tambor, né, tipo, esses, né, instrumentos que estão ligados, né, a alfaia, né, tipo, são instrumentos muito, se você olhar assim, do ponto de vista da lógica, né, tipo, não tem muitas notas aqui, né, tipo, um instrumento teoricamente simples de fazer, de tocar, já não acho tão simples assim. Mas, né, tipo, você pensando assim, né, na lógica do sujeito que com poucos recursos faz muita coisa. Né? E aí eu lembro, por exemplo, no meio do meu processo do conservatório, em vários momentos eu pensei em desistir do curso, né, tipo, porque era isso, era um estudo que exige uma certa dedicação de horas mesmo, né, para você, tipo, dar conta né, tipo, de executar cada vez mais com maior densidade de temas. E aí eu lembro que quando eu comecei a graduação, né, eu fiz graduação em arquitetura e urbanismo na UFPE,
começaram a chocar meus horários, e aí era aquela coisa, eu tinha que meio que escolher, assim, e aí eu faço aula de projeto arquitetônico ou eu vou fazer essa aula de história da música 4? E aí, sabe, começou a chocar, e aí eu percebi, assim, ao longo desse processo, vieram vários momentos, assim, que eu pensei em largar, né, a música. Mas eu acho que a música, eu acho que era impossível de ser largada. Então, tipo, eu acabei conciliando esses dois mundos. É aquilo que eu disse, assim, eu acho que acaba que tudo que a gente vai vivenciando acaba indo para esse processo de formação musical. Sim. Né? E a arquitetura, por exemplo, é uma coisa que está super presente na minha música. Eu consigo ver isso. Né? Quando você fala assim, eu vou lá, vou desenhar, né? Não consigo pegar o violão está quebrado, mas eu quero muito tocar, eu vou desenhar as cordas e tal. Né? Essa lógica do desenho, né? Quando você translada para um braço, para um dedilhado, quer dizer, isso para mim é super forte. Na música que eu faço hoje, sabe? Na música que eu componho. Então, acaba que faz parte, assim. Então, você, assim como eu, tem meio que uma vida dupla, né? Tipo assim, a gente se graduou, né, em alguma coisa, mas a música tá sempre andando paralelamente a isso. Como que é isso, assim? Você acha que depois da escola, o acolhimento permaneceu? Você sente que, assim, como artista, você também é tratada com respeito? Você continua sendo tratada com respeito? O que você acha disso? Eu acho que no ambiente da escola, a gente está ali naquele lugar de estudante, né? E a gente está absorvendo, mas a gente também está tocando, mostrando para o outro e tal. A gente tem esse espaço, digamos assim, essa espécie de palco, né, essa visibilidade ali dentro da própria escola. Depois que eu acabei o curso do conservatório, eu mudei, né, de estado. Então, assim, isso foi um rompimento muito forte, porque eu tinha uma banda na época, né, que era uma banda autoral, e esse trabalho era basicamente com as minhas composições, assim. Né, então, isso meio que, né, essa mudança de estado, né, essa mudança, né, de Recife para Brasília, ela meio que cortou esse percurso, digamos assim, que eu estava construindo ali com a música. E em Brasília eu não cheguei a desenvolver nada nesse sentido. Eu passei 2 anos em Brasília, o tempo do mestrado, e não foi um período que eu me dediquei muito, digamos assim, a essa coisa da música. Aí depois eu mudei para o interior de Minas, eu passei a trabalhar, tipo, né, no interior, eu morava em São João del Rei, e aí, assim, as incursões que eu tive em São João del Rei, elas foram muito incríveis, assim, mas te falar que é curioso isso, como ainda hoje, assim, a mulher no violão é uma coisa meio rara, por incrível que pareça, né, porque o violão é um instrumento muito popular, né, mas, sei lá, eu ia, por exemplo, para uma roda de choro, e aí eu sempre encontrava homens, né, tipo, tocando nessa roda de choro, né, no cavaquinho, no violão, flauta, né, no pandeiro, na flauta, na percussão. Na flauta tinha uma menina que de vez em quando ia, uma flautista, mas era essa coisa assim, tipo, sabe, não era um ambiente hostil. Naquele momento, assim, eram todos amigos e tal, mas eu sinto, assim, que ainda é um lugar, eu acho, de, sei lá, de enfrentamento, de algum modo, assim, esse lugar de ser mulher, né, e eu acho que mais do que isso, assim, pesa essa coisa de não ser do lugar. Isso eu senti muito em Minas, assim. Em Brasília, eu acho que tem muita gente de tudo quanto é lugar, então depende com quem você esbarra no meio do caminho, né, porque Brasília tem isso, você conhece um cara que é filho do gaúcho, o outro que é filho de mineiro, o outro que o pai e a mãe veio, né, do norte, o outro do nordeste, tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, do mundo.
né? Tipo, é uma mistura, né? Ali na capital. Uhum. E em Minas e no interior, não. Tem aquela coisa assim meio desconfiada de onde ela é, de onde, sabe? De onde que veio, para onde que vai, o que é que tá fazendo aqui, vai ter família aqui, o que é que tá fazendo. Tem uma certa desconfiança, assim. Então eu senti que teve um acolhimento, mas ele teve que ser conquistado, sabe? Sim. Esse espaço ele teve que ser conquistado aos pouquinhos, quer dizer, pisar, né, tipo, devagar, né? Uhum. Mas eu acho que de uma maneira geral, assim, eu acho que essa coisa tá mudando, sabe? Eu sinto que tá mudando. Eu acho que se eu olho para 15 anos atrás, 10 anos atrás, esse espaço era muito menor. Muito Sim. menor do que é hoje. Não digo que hoje está tudo ok, tudo massa, não. Uhum. Mas esse espaço, com certeza, era muito mais difícil, assim, né? De ver, né? Tipo, uma mulher numa roda de choro, numa roda de samba. Quer dizer, mulher na roda de samba é para dançar, né? É tipo assim, com a licença da palavra, é para balançar a raba, sabe? Não é para tocar violão ou tocar uma flauta. Entende? É tipo assim, era muito nesse lugar, né? Então... acho que as coisas estão mudando ainda. A gente está passando por um momento de transformações e aberturas ainda nesse lugar, do espaço da mulher na música e tal. Sim. Você falou uma coisa, eu pensei numa outra coisa aqui, de cabeça, assim, música é mais difícil de falar, mas quase todos os compositores eram homens, né? Clássico. Talvez não só na linha do clássico, né? Eu fico pensando assim, grandes músicos que tocaram violão, eu penso, por exemplo, Baden Powell, Villa-Lobos. Você acha que esse também é um dos motivos, talvez, que cause o estranhamento? Eu acho que tem a ver com um pouco, assim, essa coisa da mulher na música ainda ter essa coisa, tipo, essa espécie de resistência, digamos assim, né, a mulher nesse espaço da música, acho que tem muito a ver com os aspectos históricos mesmo, né, tipo, né, a mulher era dona de casa, né, ela não estava nesse lugar da rua, e o violão, que é esse instrumento que é tipo um instrumento popular, mas o violão é um instrumento super urbano, né, eu não lembro mais, assim, mas não faz muito tempo, mas se você saísse com um violão no meio da rua e fosse um neguinho aí, você era preso, né. Então, assim, né, era considerado uma coisa meio de vagabundo, né? Então, eu acho que ainda tem essa coisa, né, desse histórico todo, né? Uhum. Né, do instrumento, de algum modo, tá ligado a essa ideia de vagabundagem, ou marginalidade, né? Eu acho que tem muito isso ainda. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Mas eu acho que de uma maneira geral, isso tem melhorado nos últimos anos, assim, né? Tipo, acho que hoje as pessoas têm uma outra visão, um outro respeito em relação ao instrumentista, né? Seja ele homem ou seja ele mulher. Acho que no caso do violão, assim, mais especificamente, é muito raro eu te falar, assim, é muito recente e pouquíssimos nomes, assim, de mulheres no violão, sei lá, uma Rosinha de Valência, sabe? Uma Chiquinha Gonzaga, né, que foi super importante, né, tipo, uma figura muito revolucionária, né, extremamente importante para a música brasileira. Ai, quem me dera o meu chorinho, tanto tempo abandonado. Mas eu acho que tem uma coisa que é mais funda ainda, que eu acho que nós, brasileiros, de maneira geral, eu acho que a gente ainda estuda muito pouco a produção brasileira. Sim. Sabe? Você citou o Chico Science, né? O Chico, né? O Chico Science, Nação Zumbi, eles explodiram de fato, né, na música aqui no Brasil, depois que eles explodiram lá fora. Né? Quer dizer, tipo, os caras já estavam assim, pipocando lá fora, assim, né, na Europa e tal, tipo, quando começaram a, tipo, não, peraí, acho que tem alguma coisa no som desses caras, ó, porque a galera de lá de fora já tá ouvindo e tá dando, né, tipo, o que falar. Então eu acho que tem essa coisa, assim, muito pautada, na verdade, desse eurocentrismo mesmo, sabe? São poucos, por exemplo, os compositores da América Latina que eu estudei no violão, né? Sei lá, tipo, o Léo Brauer, né, que é um violonista cubano maravilhoso. Né, tipo, o Piazzolla, né, o nome mais conhecido do clássico, digamos assim, né, da Argentina.
Quer dizer, são poucos, o próprio Vila Lobos, né, do Trenzinho Caipira, né, quer dizer, tem muitos compositores e compositoras que ficaram literalmente no esquecimento, mas eu acho que tem a ver um pouco com essa coisa da gente não estudar ou não se ouvir. Eu acho que esse movimento agora, né, tipo mais decolonial, né, ouvir essa coisa não, peraí, né, vamos ouvir nossos vizinhos, quer dizer, o que é que se faz aqui na música do Chile, né, o que é que se escuta na Colômbia, né, que isso, a gente, né, tá aqui, né, a gente bebe muito de fora, mas, cara, o que é a música brasileira, sabe, não tem nem como definir, uma diversidade, assim, gigante de ritmos, de influências, tipo assim, são vários países dentro do mesmo país. Eu acho isso extremamente rico, sabe? Se eu pego alguém que toca, sei lá, o choro, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, e pego alguém que toca, sei lá, o choro, sei lá, na Bahia, já é diferente. O samba do Rio de Janeiro é diferente do samba da Bahia, sabe? E isso é muito mágico, assim. Isso é incrível. E a gente ainda não... Eu acho que a gente tem que se escutar mais, sabe? A gente tem que se escutar mais, se estudar mais, trocar mais com os nossos, sabe? Eu acho que a gente ainda carece disso. E, claro, as vozes, né, tipo, femininas, elas estão aí. As compositoras, né, tipo, estão aí. Tem alguns festivais, né, tipo, acho que tem o Sonora, né, que é um festival, tipo, super legal, né, tipo, que divulga essa coisa, né, tipo, de uma produção, né, de mulheres. Tem várias pessoas militando nesse lugar. Isso eu acho que é um movimento mais recente, mas, assim, eu torço para que ele só se fortaleça. Alba, quero te perguntar quais são seus top 3 de músicos de vida. Nossa, isso é muito difícil. Muito difícil mesmo. Foda, né? Nossa, escolher 3, imagina. Não, vamos fazer uma coisa justa. Cita alguns artistas que você acha que são referências na sua vida. Olha, eu acho que tem muitos músicos, compositores, né, cantoras, musicistas, compositoras. Mas eu acho que, assim, tem uma voz que eu acho que se fosse escolher uma voz para ficar ouvindo o resto da vida, é Milton. Nada existe como o azul sem manchas do céu do Planalto Central. Eu acho que o Milton Nascimento, eu não sei quando é que ele entrou, assim, quando é que ele chegou na minha vida, mas é uma coisa, assim, que eu escuto e me emociona, me arrepia sempre. Não tem como passar ileso, assim, pelo Milton, sabe? Que realmente, assim, e eu acho que é um artista muito completo, né? O Milton, o Clube da Esquina, né? Tipo, eu acho, né, muito incrível, assim. Eu lembro... É muito forte, né? Só te contar rapidinho, eu fico lembrando de uma aula que o Vitor falou com a gente. Alguém tinha falado que não via muito esse lance de racismo na música, e citou o Milton Nascimento e tal. Aí o Vitor falando, explicando pra gente lá que, na verdade, o Milton, ele explode tudo isso. Ele é tão magnífico no que ele faz, ele é tão gigante no que ele faz, que ele ultrapassa tudo, ele passa por cima de tudo isso, ele atropela tudo isso. Total, não. Ele nossa, ele dá pra passar o resto da noite falando dele, assim, porque realmente ele é muito incrível. Eu fui num show dele antes da pandemia, assim, não, foi assim... É uma coisa que, assim, é extrasensorial. É isso. Acho que Milton é extrasensorial. Não, ele realmente é um marco, assim. É uma referência, assim, brasileira que eu acho que é incrível, sabe? Assim, sei lá, sem palavras, assim, para definir o Milton. E fiquei pensando assim, né, tem muitas referências, né, mas assim, que fizeram parte mesmo da formação, né, e, tipo assim, que estão ali na raiz da coisa, né. O Lenine, para mim, tipo, é um músico, assim, um artista também muito, muito forte, assim. Caniba tropical, qual o pau que dá nome à nação renasci? Natural, analógico e digital, libertado astronauta tupi.
Eu poderia citar o Ciba, eu poderia citar, né, tipo, o próprio Sagrama, poderia citar o próprio Adelmo, né, meus professores, assim. Mas eu acho que o Lenine, ele conseguiu, ele conseguiu, assim como o Ciba, assim como vários artistas, o Otto, né, tipo, tem ali uma coisa da raiz do lugar que vai ali naquela música, sabe? Por mais que o Lenine, né, já mora no Rio de Janeiro há um tempo, né, e tal, né, não precisa estar morando no Recife para fazer música do Recife, né, mas essa coisa, né, ele traz essa coisa da bagagem, da raiz dele, sabe, muito forte ainda nas composições, na produção dele, assim. Eu acho que é um artista também que, se você pega a discografia do Lenine, você vê claramente, assim, como os álbuns do Lenine têm, tipo, uma pegada de entender o que é um álbum. Sim, né? Tipo, tem uma unidade, os álbuns do Lenine, assim, que eu acho sensacionais, assim. E, sei lá, por exemplo, eu lembro do Chão, né, o projeto do álbum do Chão, assim, que era, né, tipo, mais, uma música mais intimista, para teatro, assim, tipo, umas coisas, umas nuances, assim, que ele trabalhou na própria gravação, assim, e que eu acho que é muito forte, assim, sabe, tipo, os álbuns são muito redondos, e escuto muito, assim. É um cara que eu acho que eu nunca deixei de ouvir, né, tipo, que tá, assim, sabe, tipo, sempre por aí. E dessa galera, assim, né, tipo, mais nova, né, tipo, nem tão nova, assim, que tá aí já há um tempo, né, atrás, né, tipo, um espaço de uma visibilidade, assim, eu gosto e tô curtindo muito o som da Karina Bull. Mas eu não sei negociar, eu só sei tocar meu tamborzinho e olhe lá. E olhe lá. Mas é preciso entrar no gráfico, no mercado fonográfico. A Karina é um monstro. Eu acho, assim, ela é uma artista... Não, ela é uma artista, assim, muito incrível. No palco, o show de Karina é extremamente, assim, performático, é um show, tipo, que é de um engajamento. Eu acho que, tipo, a Flaira Ferro também, tipo, né, que é um novo nome que tá vindo aí, tipo, nem tão novo assim, mas que tá aí aparecendo, sabe? Meu sonho era engoli-lo para amá-lo ao avesso. Isadora Mello tem, nossa, uma voz incrível. Muita gente, assim, dessa nova geração, assim, da música pernambucana. Martins, o Juliano Holanda, o PC. O PC foi meu contemporâneo, inclusive, na arquitetura, o PC Silva. Ele era, acho que duas turmas acima que a minha. Quer dizer, tem muita gente, assim, movimentando esse lugar, o Almério. Mas eu acho que, assim, se fosse citar, tipo, uma artista feminista, assim, que, né, tipo, tá aí super engajada com essa coisa, assim, do lugar da mulher na música e quebrando tudo, é Karina, assim, Karina Bull, né, tipo, eu acho que ela consegue incendiar, assim, por onde ela passa, assim. Nunca vi um show de Karina que ela tivesse, assim, mais ou menos, e o público bem mais ou menos, sabe, tipo assim, onde ela passa é sempre um furacão, assim. Eu fui num show dela que foi quando ela estava fazendo a turnê de tributo aos Secos e Molhados. Sim. Que por coincidência foi no mesmo dia que eu fui no show do Ciba. Não, foi um dia muito foda esse dia. E teve Nação Zumbi também. Nossa, então tava completo. Tava completo. O Ciba, Karina Bull encerrou com a Nação Zumbi. E assim, é o que você falou. A mulher é um terremoto. A mulher, por onde ela passa, ela arrasa quarteirão, assim, sem condição. Ela é incrível. Ela é sensacional, assim. Mas é isso, tem muitos artistas, assim, muitas artistas mulheres assim, que eu gosto muito de ouvir, assim. A Adriana Campanhoto, né, tipo, a Adriana, por exemplo, é uma criatura que eu fico assim, a Adriana vai lançar álbum, eu já sei, assim, antes, porque é aquela criatura que, né, venero total, assim. Gosto muito do violão da Adriana, que é um violão super simples também, tipo, né, tipo, é um violão, é aquela coisa, ela faz mais com menos, né? Sim. E a simplicidade, né, da voz dela. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome.
Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores... Betânia, né? Tipo, Sim. Betânia é outra pessoa, É. é outra criatura, assim como o Milton, que você não consegue nem elogiar, que o elogio que você tá fazendo é pouco, sabe? Betânia transcende. Tem um trecho do filme Aquários, né? Que é um filme dirigido pelo Kleber Mendonça, né? Mesmo de Bacurau. Né, que aí a personagem de Sônia Braga fala assim, você vai encontrar com a boizinha lá, que lá em Recife a gente chama a namorada de boizinha, né, a paquerinha é boizinha, né, aí você vai encontrar a paquerinha lá, a boizinha, você toca Betânia, viu? Você toca Betânia, você escuta Betânia com ela, mostra que você é intenso. Eu acho que é muito isso, foda, né? Betânia é intensa demais. Sim, não. Alba, putz, eu quero ficar mais horas falando isso aqui. Nossa, satisfação ter te recebido. Estou muito feliz por essa troca. É muito bom ter ouvido as coisas que você falou, né? Quero te agradecer muito por essa conversa. Te agradeço super. Pelo rolê da escola. Está sendo muito massa ter essa troca com você, assim. Eu acho que você abriu. Você é uma das alunas assim, que conseguiu abrir muito minha cabeça para alguns pontos na música, sabe? Tipo assim, eu repudiava a música clássica. E te ver tocando isso abriu muito minha cabeça. Falei assim, não, eu tenho que ouvir, eu tenho que conhecer. Não pode ser. Eu não posso ficar preso nesse preconceito e tal. E também pela sua personalidade, você é uma pessoa muito serena e eu acho que você tem muita vivência. Eu acho muito foda quando você fala, por exemplo, que você foi na cidade do Mateus Aleluia, saca? Total. E é isso, assim, as portas vão continuar abertas. Espero que a gente possa falar de música, possa falar de outras coisas se você quiser falar também. Vai ser um prazer te receber. Nossa, eu tô muito feliz, valeu demais. Já é demais. Eu que agradeço, João, pela oportunidade. É sempre bom. Às vezes quando a gente fala da gente, é que a gente entende muitas coisas, né? Foi um prazer estar aqui. E qualquer coisa, estamos aí. Pode chamar que a gente dá os nossos pulos e a gente dá um jeito de participar, enfim, de trocar ideia. Tamo aí, tamo junto. Valeu. Você também é um cara, tipo assim, sem demagogia nenhuma, assim. Cara, eu acho que você tem um violão muito... uma personalidade, assim, com uma personalidade, sabe? Dá pra ver, assim, tipo, pelas referências que você cita, assim, sabe? Eu lembro de uma aula que você falou dos jardes, assim, você trouxe uma coisa dos jardes, aí você tocou, tipo, né, uns soluços, né, tipo... essas coisas assim, e até essa coisa do rock, né, tipo, você tava falando, essa cena mais pesadona, assim, é muito curioso isso, assim, porque não sei se você conhece, né, tem uma banda, acho que é Exu's Baco Blues, Exu Baco Blues, é uma banda de Pernambuco, assim, que tá, né, desse lugar aí, né, tipo, do progressivo e tal, porque meu irmão, na verdade, na adolescência, meu irmão só ouvia metal, sabe? Nossa. E ele não ouvia só pra ele, né? Porque metal não tem graça de ouvir baixinho, né? Eu escutava Legião Urbana, Paralama, Titãs, eu ficava aqui sabe, do lado do negócio, assim, ouvindo Renato Russo e tal. E ele não, bicho, ele pegava os 2 cachos do som, botava pra fora da rua assim, e era Slipknot, Sepultura, Korn, e assim, era só aquelas coisas meio gutural, sabe? Tipo assim, ele chegou a estudar bateria, então era aquelas porradas lá, eu disse, menino. Mas as coisas que ele escutava todas, que eu só escuto System of a Down, assim. Eu gosto pra caraca do System. Mas é isso, né, cara? Acaba que a gente vai bebendo de muito lugar, né? E é muito legal quando você consegue ver isso, quando a pessoa consegue... Você toca e dá pra ver que tem uma pegada mais... sabe? Desse lugar, assim, né, tipo, do peso, assim, né? Valeu demais. Isso é muito massa, velho. Isso aí, eu acho que é isso aí. A nossa identidade, ela é múltipla, vai compondo de várias influências. Eu acho que esse lance que você falou, né, por exemplo, você tem a sua origem, né, recifense,
Mas você bebeu de alguma fonte das experiências que você viveu em Brasília, você também absorveu coisas quando você teve em São João del Rei, aqui em Belo Horizonte você também tem outras vivências, né? Eu acho que é muito isso, né? E na música também a gente passa a vivência que tudo que a gente vive, a gente está trazendo para a música, né? As pessoas, né? As relações, sejam elas em qualquer nível, né? Total. Putz, muito massa. Valeu demais, ó. Tamo junto. Valeu, João. A gente se fala aí. Demorou. Beleza, galera? Na descrição aqui vai ficar o link para quem quiser conhecer um pouco mais do trampo da Alba, o link do Instagram dela, e tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Música é foda, é nóis, até a próxima. Music to my beach house. Music